do projeto. Coloquem no aviãozinho que tem aí embaixo, né, na base aí da tela, e convidem seus amigos, gestoras e gestoras de frotas, para participar com a gente de mais uma edição do projeto Frota e Gestão. Lembrando que eu sou o Luiz Cláudio, da Fletim Mobilidade, e curador de conteúdo aqui do Frota e Gestão, né, embaixador de conteúdo desse projeto, que é um projeto da Maxi Frota, que visa levar conteúdo de alta relevância do dia a dia da gestão de frotas para você, para ajudar a dar mais eficiência, mais economia, mais segurança para a sua frota, tá bom? Então hoje o tema que a gente vai debater aqui nesse encontro é frota própria versus frota alocada. Qual é o melhor caminho? A pergunta do milhão, né? Eu como gestor de frotas, sentei na cadeira, de repente a frota é própria ou alocada, como fazer a análise para tomar o caminho mais adequado para a minha empresa, para a minha companhia, dado todo o contexto, tá? Vão chegando, boa tarde a todos, boa tarde Genivaldo, boa tarde a todos que estão chegando, a todas, né? Clica no coraçãozinho aí, manda um coraçãozinho quem está interessado nesse tema, clica no avião, o avião que tem na base aí, e convida os seus amigos que são gestores e gestoras de frotas, que trabalham com frota em geral e que possam se interessar pela temática. Mais uma vez, eu sou o Luiz Cláudio, embaixador de conteúdo do Frota e Gestão, e é um prazer estar com vocês aqui. Enquanto o nosso convidado não chega, tá? Enquanto ele não chega, a gente vai aqui, vocês fiquem confortáveis, peguem seu copo d'água, seu cafezinho, né? Nesse final de tarde de quinta-feira. Você que está pelo Brasil todo aí, cliente Maxi Frota, amigo Maxi Frota, é um prazer estar com você aqui. Júnior Aguinaldo, boa tarde. Vini Santos, muito boa tarde. A Kelly entrou, Messias, todos boa tarde aqui. Vou mandar um tchauzinho para todos vocês. O Davi Gazola, estou mandando um tchauzinho para vocês aqui, ó. Estamos juntos aqui no Frota e Gestão. Muito legal. Enquanto o nosso convidado de hoje não entra. Aliás, vou fazer uma breve apresentação. Nosso convidado de hoje é o Roger Honório, né? Ele é fundador da Helsir Broker, né? Que é uma empresa de representação e broker em diferentes segmentos da gestão de frotas. Entende muito de gestão de frotas, né? De frota própria, frota alocada. Ele foi gestor de frotas muito tempo, né? De grandes empresas, M. Dias Branco, enfim. Eu não vou apresentá-lo aqui, não vou dar todo o spoiler, porque ele já está chegando e vai se apresentar para a gente, tá? Mas é alguém que tem muita experiência com gestão de frotas, com o dia a dia mesmo ali, né? Por muito tempo administrou frotas muito grandes e volumosas, então ele tem muita experiência no ramo e vai ajudar a gente aqui a elaborar o tema frota própria versus frota alocada. Qual é o melhor caminho, né? Sempre um grande desafio. Que aspectos serem considerados, que tipo de análise a ser feita para poder tomar a decisão? Se primariza a frota, ou seja, compra, ou se parte para a terceirização, se loca a frota. Guilherme Brasil, seja bem-vindo. Yuri Costa, Luciano Souza, Márcios Dávila, estou dando um tchauzinho para todos vocês aqui, ó, estou dando uma cena para todos vocês. Cadê o Rogers? Rogers, se você entrar, me ajuda, me manda um ok aqui, um oi, enfim, uma solicitação para entrar na live, a gente está te aguardando. O Tibério, muito boa tarde. O João Basto, Luciano, muito bom. Sejam todos bem-vindos. Aproveite para mandar para os seus colegas aí. Clica no aviãozinho e manda para todo mundo. O Rogers chegou aqui, vou colocar ele na live conosco. Já estou aguardando, ele já está entrando aqui. Alan Santos, Jéssica, boa tarde. Rogers, tudo bem, meu amigo? Boa tarde para você.
Boa tarde, Luiz. Como é que vai, meu amigo? Tudo em paz? Eu vou muito bem. Seja bem-vindo ao nosso terceiro episódio aqui do Frota e Gestão, um projeto especial desenvolvido pela Maxi Frota, que visa levar muito conteúdo de alta relevância para o dia a dia da gestão de frotas. Você me ouve bem, amigo? Desculpa, escuto bem, sim. E você? Eu também te escuto perfeitamente, tá bom? Eu fiz aqui uma breve introdução, eu apresentei você, mas muito brevemente. Mas conta pra gente um pouco, né, da tua história na gestão de frotas. Aliás, você tá falando de onde, cara? Estou em Fortaleza, Ceará, nessa terra maravilhosa aqui de muito sol. Ei, que maravilha, hein, cara? Que maravilha. Tá bem diferente da minha São Paulo aqui, né? Pois é. Dá pra ver o sol no fundo aí. Primeiro, boa tarde, Luiz. Boa tarde, amigos. Agradecer ao convite. Essa turma boa aí que está sempre aí no dia a dia tentando fazer gestão de frota, né? Um desafio muito bom. Tá? Bom, como o Luiz já deve ter falado um pouco aí, meu nome é Rogério, eu estou no setor de financeiro, de orçamento, e durante muito tempo aí, a gente trabalhando com a parte de análise de custos, de empresa e tudo mais, e surgiu um convite para ingressar no mundo de frota. Exatamente, né? Como tomador do mercado. Né? Então, a gente entrou nesse desafio. E eu costumo dizer que eu entrei no mundo de frota, Luiz, saber apertar um parafuso. Hoje eu acho que eu consigo apertar um motorzinho. Não sei se eu consigo. Mas é um mundo realmente que apaixona a gente. E a gente passou um bom tempo aí como gestor de frota. E dentro disso, a gente pode ter vários contatos com empresas que são fornecedores e vivendo esse mundo de frota durante um bom tempo. Muito bom, meu caro. Ó, tem gente te mandando um abraço. Ele está em Fortaleza também. Ó. O Guilherme Brasil está em Fortaleza. Oliveira, Andrade, Adriano. A Larissa Bertelli entrou também. Então vão chegando, pessoal. Clica no aviãozinho aqui embaixo na base aí da tela e convida os seus amigos e suas amigas que possam se interessar pelo tema. Bom, tema de hoje, frota própria versus frota locada. Qual é o melhor caminho? Rogers, poucos, né, para falar disso com mais propriedade como você. Então já vamos lá, vamos direto ao ponto. Né? O Frota e Gestão é assim, é conteúdo. Né? Todo o tempo que a gente está aqui em conjunto com a turma, conteúdo já direto ao ponto. Cara, qual é o melhor caminho? Pois é, Luiz, essa é uma pergunta que sempre é feita, né? E, na verdade, assim, é um tema muito bom, porque nós temos várias vertentes, várias situações. Tem pessoas que defendem frota própria, tem outras que defendem a frota locada e, na verdade, eu sempre costumo dizer que não existe receita de bolo. Tá? É um tema que vai depender de uma operação, é um tema que vai depender de como você utiliza a frota, da empresa, do momento da empresa. E sempre a gente tenta fazer uma análise de, no mínimo, duas vertentes bastante interessantes, né? Que são, digamos que, os direcionadores dessa decisão, que a gente pode dividir aí entre um direcionamento financeiro, uma tomada financeira de decisão e uma operacional. Tá? Hoje em dia, eu posso dizer que nessa nossa jornada a gente tem aí alguma experiência e tem aparecido muita empresa tomando decisão na visão financeira, que, evidentemente, é uma visão hoje que tem que ser levada muito em consideração. Tá? E na visão financeira, o que a gente pode falar sobre isso? Primeiro, a questão do investimento. Tá? A empresa ela vai estar preparada em fazer um investimento na compra de veículos? Será que eu não vou ter aí um estrangulamento de caixa? Eu vou ter a possibilidade, eu não vou ter a possibilidade, talvez, de fazer alguns investimentos na minha planta e alguma coisa, porque certamente frota é algo que você sabe, Luiz, que é bastante caro, bastante oneroso. Então, se eu vou usar o capital próprio da empresa para comprar veículos, ou se eu vou lançar mão de uma linha de financiamento, né, eu vou certamente estrangular ou limitar minha capacidade de investimentos no meu próprio negócio, tá? Talvez na abertura de uma filial, se eu for um comercial, talvez uma criação de um parque fabril, se eu for indústria. Então, é uma decisão que passado muito pelo setor financeiro. Claro que o gestor de frota tem um papel fundamental em prover a parte financeira de informações técnicas
sobretudo de custo da frota, de sistema, se estiver acompanhando isso com o mercado do setor financeiro, e o setor financeiro começar a fazer as análises de payback, análises financeiras e tudo mais para decidir qual é o melhor caminho. Tá? Então, assim, um ponto que a gente pode ver que é bastante interessante, primeiro, como eu falei, é a questão de disponibilidade de caixa. Segundo ponto, comparando a frota própria com a frota terceirizada, a gente tem a previsibilidade de despesas. Né? Quando eu entro na questão da frota alocada, geralmente, a depender do contrato, eu tenho uma previsibilidade de custos que ela vai se desenhar linear ao longo do tempo. Em relação à manutenção, em relação a seguro, em relação a impostos. Então, é algo que a gente pode aí fazer uma previsão, fazer um orçamento e não sair muito disso. Quando eu entro na questão de frota própria, sim, aí eu posso fazer alguma previsibilidade na questão da manutenção preventiva, mas a questão da manutenção corretiva, sinistro, você sabe que é algo que pode ser surpresa, pode acontecer de determinados veículos, ter uma concentração muito grande de despesa em um determinado mês, e eu via estourar o orçamento e possivelmente não ter caixa, ter que lançar mão de linha de crédito. Então, isso realmente é uma dificuldade que a gente tem hoje quando você trata de frota própria. Perfeito. Acho que esse é o primeiro ponto, né? O primeiro ponto. E o papel fundamental do gestor, como você bem colocou, é ter as informações da frota na mão, né? Num lugar só. Esse é o terceiro episódio do Frota e Gestão, Rogers, como eu já disse. O primeiro deles a gente falou de política de frota. O segundo, falamos de gestão de multas e CNH. A gente ainda vai falar de um tema chamado TCO, sabe muito bem, né? Que é o custo total da operação ou da propriedade do veículo, né? Então, calcular o TCO, ter o TCO na mão, né? Ter os dados na mão é fator fundamental para poder munir os decisores da empresa, seja o departamento financeiro, seja o CFO, né? Enfim, conselho ou diretoria da empresa, para tomar uma decisão com base em fatos e dados, né? Do meu ponto de observação, e eu acho que a gente concorda nisso, já batemos muito papo sobre isso, essa decisão, por vezes, ela não é tomada com fatos e dados, enxergando todos os custos invisíveis, né? Custo de oportunidade, custo de capital, essa imprevisibilidade, como você bem colocou, né? Quais as dicas principais você daria para os gestores de frotas que estão nos assistindo aqui, no que diz respeito a esse trabalho de base, a ter a informação na mão, para aí depois poder subsidiar seus pares e seus superiores para tomar uma decisão consistente? Luiz, você falou muito bem a questão da informação do histórico, isso é extremamente importante. Tá? Não só para tomar decisão se nós vamos locar ou se nós vamos comprar o veículo, mas inclusive para decidir qual tipo de veículo seria o mais apropriado para a operação. Certo? Então, assim, a dica que a gente passa e que a gente tem vivido bastante com isso é que, primeiro, a gente tem que ter uma maneira de catalogar todas as despesas de frota. Tá? Porque no momento que nós vamos fazer uma análise da frota própria versus a frota terceirizada, comparando custos, se eu não tiver uma base de dados muito bem construída, eu posso ter uma análise que ela não vai ser fidedigna da realidade. Tá? Então, muitas vezes, a gente chega em alguns amigos, alguns clientes e pergunta como é que está o lançamento das despesas, principalmente na questão de custos de manutenção corretiva e preventiva. E a maioria das empresas, né, e aí eu falo mais das pequenas e médias empresas, ela tem alguns lançamentos, muitas vezes isso em planilhas, tá? Mas muitas vezes ainda não com uma característica muito bem definida entre manutenção preventiva, corretiva e sinistros. E eu levanto sempre um ponto, por exemplo, se a gente vai fazer uma comparação financeira e eu preciso de dados para que eu consiga identificar qual é o melhor caminho a tomar, como eu vou conseguir tomar os dados, por exemplo, como é que eu vou conseguir fazer uma análise apropriada se eu tenho, muitas vezes, lançamentos de despesas de sinistro em manutenção corretiva? Tá? Você há de convir comigo que sinistro independe da frota ser própria ou ser frota alocada. Ela está muito mais a questão da condução do veículo, de treinamento e a capacitação dos condutores. E a gente tem algumas empresas assim, que fazem esse lançamento das despesas de sinistro, né, reparo de veículos, ainda dentro da manutenção corretiva. Isso pode levar, sim, a maquiar um resultado e a gente ter uma decisão pelo lado do setor financeiro
que não seja totalmente fidedigna com a realidade. Então, assim, a dica que a gente sempre faz, e quando nós estamos fazendo também a parte de consultoria, você sabe muito bem disso, é que a gente tenha realmente um sistema ou uma maneira de que sejam lançados todos os dados da frota, desde a aquisição do veículo, custo de aquisição do veículo, a parte de documentação, se eu vou fazer seguro ou não, a parte de manutenção propriamente dita, separar bem os custos em manutenção corretiva, manutenção preventiva. Dentro da manutenção corretiva, eu consegui separar o que é manutenção corretiva operacional, aquilo que é manutenção corretiva de sinistro, no caso, se eu tiver uma situação de um auto seguro. E aí sim, a gente conseguir ao longo do tempo, a gente ter as informações durante um período, 2, 3 anos, e com isso a gente tem uma base muito boa para poder fazer a comparação, realmente, se é viável a gente locar ou se é viável a gente comprar esse veículo. E um adendo, Luiz, que a gente sempre tenta fazer é que, mesmo uma empresa, numa mesma operação, ela pode ter situações em que determinados veículos ele é mais vantajoso eu ter a compra e determinados veículos é mais vantajoso eu ter a locação. Tá? Isso vai depender muito do tipo de equipamento, do tempo que eu espero utilizar esse veículo, tá? Da forma como ele é utilizado. Enfim, são várias situações que a gente tem que fazer uma análise bem detalhada para poder conseguir tentar chegar no modelo ideal. Muito bom. Essa sua última parte do comentário foi especial e seria uma pergunta que eu faria para você agora, né? A gente vê frotas pelo Brasil inteiro e frotas volumosas e heterogêneas, né? No sentido de que não é flat, não é a mesma marca, modelo, ano, né? São diferentes tipos de veículos. E aí, né? O que compensa local, o que compensa comprar, né? O que tem mais implemento ali, o que tem mais customização, será que vale a pena alocar, né? O que vai rodar mais, sei lá, acima de 4.000 quilômetros rodados, será que compensa local comprar? Tem essas dicas, né? Esses atalhos que a gente pode reforçar aqui para o gestor de frotas, né? Que tipo de veículo ele vai, em geral, a gente sabe que a análise é muito mais profunda, né? Mas que tipo de veículo já dá para cravar, falar, isso aqui locar não vai ser legal, né? A conta não vai fechar, compensa comprar, né? E emendando já, como o gestor de frotas pode se preparar para fazer gestão de uma frota tão heterogênea assim, né? Parte dos veículos são locados, parte são comprados. Às vezes os locados têm mais que uma locadora, né? E aí ele lida ali com 3, 4 locadoras e uma parte da frota adquirida, né? Comprado. Como é que ele pode se preparar para lidar com o tamanho desafio? Luiz, aí é um pouco de circo, né? Rodando todos os pratinhos ao mesmo tempo, né? Não é uma coisa fácil, quem trabalha com frota, apesar da paixão, geralmente as pessoas têm muita paixão de trabalhar com isso, mas a gente sabe que não é um dever tão simples, né? Por isso que o gestor de frota está sendo cada vez mais valorizado dentro da empresa. Porque frota realmente é de custo muito pesado, né, em algumas operações. Bom, tentando responder um pouco essa pergunta, que é uma outra pergunta. Geralmente, quando você tem uma utilização mais, digamos, cartesiana, de que um grupo de veículos ele vai rodar provavelmente 2, 3 mil quilômetros, vou ter a utilização desses veículos durante 2, 3 anos, tá? Em utilizações que eu posso dizer que não sejam tão severas, tá? Força de venda, representação, alguma coisa desse tipo, em veículos de passeio, ou mesmo veículo executivo, geralmente, dependendo de como seja a análise financeira, que, de novo, é realmente uma coisa muito grande, a tendência é que a frota locada ela seja mais interessante. Porque se eu for ter frota própria para isso, eu vou ter que me estruturar para ter a frota própria. Tá? Eu decidindo ter a frota própria, como é que eu vou fazer as coisas desse veículo? Eu vou fazer internamente? Eu vou contratar a empresa? Eu vou fazer em oficinas externas? Então, eu tenho que estar muito bem preparado para isso. Tá? Então, quando você tem veículos, digamos, de, entre aspas, uma fácil administração, como os agora que eu citei, a tendência do mercado hoje realmente é a partir da administração. Quando se fala de frota pesada, aí nós temos realmente uma coisa bem especial. Tá? Hoje já tem empresas bem maduras em relação a isso, que realmente entende que parte da sua frota deve ser locada, parte da sua frota pesada tem que ser própria.
tá? Mas, numa maneira geral, a frota pesada, dependendo do tempo de uso, ela ainda tem uma tendência muito grande de ser própria, certo? Apesar disso ser um padrão que está sendo quebrado, porque antes nós tínhamos a facilidade do Finame, que viabilizava muito a questão da compra, né, dos veículos, principalmente dos veículos pesados. Hoje, essa diferença entre os custos, entre a locada e a própria, está muito aproximado. E aí vai mesmo de uma decisão estratégica. Tá? É uma empresa, essa empresa, eu consigo me creditar de impostos quando eu estou fazendo, por exemplo, amortização de ICMS, de PIS e COFINS na depreciação do veículo. Se isso for verdade, dependendo do regime tributário da empresa, é um viés a se pensar, é uma situação a fazer uma análise. Tá? Então, sim, são vários fatores, mas, de uma maneira geral, frotas leves, frotas que rodam aí 2, 3 mil quilômetros, com 2, 3 anos de uso, a gente ainda tem uma tendência muito forte de terceirização, e nas frotas pesadas a gente tem ainda a questão da ideia da propriedade pelo veículo passar 5, 7, 8, 10 anos dentro da empresa, e muitas vezes o tomador de decisão ele faz a conta de multiplicar quantos aluguéis seriam, e ele no final diz, não, aqui eu consigo pagar todo o veículo. Que é uma conta bastante simplória, mas isso ainda acontece, sim. Muito bom, muito bom. A resposta muito completa, né? Acho que só a resposta dessa pergunta foi uma aula, né? E dá para a gente debater ainda mais sobre isso. Falou de benefícios fiscais, falou de necessidades de veículos especiais, né? Também grandes empresas têm condições especiais de compra, né? O que por vezes pode também levar ali a ser mais convidativa a compra ou parecer mais convidativa do ponto de vista financeiro, né? Até não muito tempo atrás, locação de frota ficava fora do balanço patrimonial, agora não fica mais, né? Então aí tem um impacto também na análise financeira. Mas eu quero convidar todos que estão aqui com a gente, mandem as suas perguntas, vamos aproveitar o Rogers aqui ao máximo, é um grande especialista no tema. Tem um comentário aqui do Edgar Egarcian. Ele escreve em espanhol, mas em geral ele elogia aqui suas argumentações e ele pergunta quando é que vocês vão começar a prestar serviço na Colômbia. Tá? Se quiser responder, Edgar. É um dos nossos desafios, né? Hoje em dia tudo é Latam, tudo é mundial, então a gente tem aí... Na verdade, a gente até começou algumas operações, que não, digamos assim, não chegamos a finalizar, mas a gente tem alguns namoros lá na Colômbia, já que a gente está tentando emplacar com um parceiro que tem operações no Brasil, que abriu uma operação na Colômbia. E, enfim, tá aí, é um projeto, tá? Não só na Colômbia também, mas expandir para a América Latina e... respeitadas as particularidades, né, frota, a gente acaba tendo algumas semelhanças e a gente consegue, talvez, fazer uma administração interessante por lá também. Vamos ver, né, Luiz? Vamos ver como é que se desenha. Muito bom, muito bom. Então, mandem, todos que estão na audiência agora, mandem suas perguntas para o Rogers, que eu vou, na medida do possível aqui, já ler todas elas para que a gente possa construir, né? Construir conhecimento juntos. Isso que é o mais importante. Rogers, ainda no aspecto financeiro, daqui a pouco a gente vai para o operacional, tá? Tem um conceito de valor presente líquido, né? O tal do VPL. Eu não quero ir muito aqui para o tecnês de finanças, mas isso é muito importante que o gestor de frotas tome conhecimento que, em linhas gerais, eu já vou abrir para você comentar, se o veículo é comprado ou locado, ele tem um fluxo de caixa bem diferente ao longo da vida operacional dele, né? Então, o veículo comprado, você tem um desencaixe importante no começo, geralmente, né? E tem outros desencaixes ao longo do tempo e entradas também de benefícios de impostos, como você bem colocou. Né? O veículo locado, na contramão, você tem já uma previsibilidade mais flat, né? Então, claro, tudo isso tem que pegar no ciclo de vida útil do veículo, 2, 3, 4, 5 anos na operação, trazer para valor presente líquido para tomar a decisão, né? Você pode comentar um pouco mais sobre isso para a gente? Claro que sim, Luiz. Na verdade, você falou muito bem, né? Posso dizer que você falou praticamente, você exauriu o tema, mas uma observação interessante que a gente faz quando a gente vai trabalhar com VPL, principalmente em relação ao custo de oportunidade. Tá? Voltando àquela questão da decisão, se eu vou investir para a compra do veículo ou se eu vou fazer a locação.
O custo de oportunidade, muitas vezes a empresa entende o custo de oportunidade talvez como uma aplicação financeira, um CDI, um CDB, e traz isso para dentro do fluxo de caixa, tá? Como custo daquele dinheiro que foi investido. Se tiver sido capital próprio, mesmo que tiver sido linhas de financiamento, a gente traz a linha de financiamento para dentro do fluxo de caixa. Mas o mais interessante, que eu acho que a gente tem que pensar muito em relação a isso, é qual é a taxa desse custo de oportunidade que eu vou utilizar. Tá? Se eu utilizar uma taxa simplória de um CDB, por exemplo, a primeira pergunta que eu tenho que fazer, e por isso que é muito interessante envolver o setor financeiro da empresa, é: aquele recurso eu iria realmente aplicar no CDB, por exemplo, ou aquele recurso eu estava pensando em abrir uma nova filial ou fazer uma campanha de marketing que me geraria um delta nas minhas vendas, e esse delta nas minhas vendas, qual é o ROI, qual é o retorno sobre investimento em relação a esse investimento que eu deixei de fazer para comprar veículos, certo? Então, esse ponto é que deve ser muito bem desenhado junto com a gestão financeira da empresa para a gente conseguir identificar o verdadeiro custo de oportunidade e trazer para dentro do fluxo de caixa. Tá? Então, assim, esse é apenas um dos pontos do fluxo de caixa que a gente tem que trazer a valor descontado, presente, para poder levar em consideração e fazer os dois fluxos. Por exemplo, na entrada, na compra de veículos, eu tenho um desencaixe grande na compra, na inicial, que pode ser o total do veículo, pode ser uma entrada de 10%, 20%, vai depender da sua linha de financiamento. Tá? Eu tenho também a saída de caixa do IPVA, do pagamento do licenciamento, do primeiro emplacamento, do seguro, se eu vou fazer ou não. Se eu não fizer o seguro, eu tenho que fazer um provisionamento para situações de sinistro, para não ter uma surpresa no meio do caminho durante 2, 3 anos. Vai depender da vida útil que eu vou desenhar para aquele veículo. E eu vou ter todas essas saídas, tá? E depois disso eu tenho a questão, como a gente comentou, do custo de oportunidade, certo? Associado a isso, o meu regimento tributário, ele permite que eu tenha crédito de ICMS, crédito de PIS/COFINS, então isso também vai ser parte do fluxo de caixa. Tenho que trazer tudo a valor presente, a essa taxa de oportunidade, de custo de oportunidade, esse é o principal ponto dessa situação, e comparar na outra linha com o fluxo de caixa de locação. E no fluxo de caixa de locação, eu basicamente tenho uma coisa, como você falou, flat, ali ela é linear, eu não tenho desencaixe imediato. Tá? Eu tenho parcelas que, a rigor, são fixas. Eu posso ter uma ou outra variação, numa questão de multas, tá? Que isso aí também é repassado, muitas vezes deve ser repassado para o usuário, ou se tiver uma questão do sinistro, se a frota locada, e a maioria delas é assim, ela vier com seguro, eu tenho apenas o pagamento da franquia, então ela é muito mais linear. Tá? Ela é muito mais fácil de fazer o cálculo. Mas os dois realmente eu tenho que considerar no mesmo período de tempo, esse é o ideal, trazer a valor presente e fazer a comparação. O que na realidade da minha empresa, para aquele tipo de operação, para aquele tipo de veículo, é mais interessante? Qual é o valor que para mim sai a um custo menor? Isso somente tratando de análise financeira. Tá? E aí depois a gente tem que fazer de novo a comparação, que aí acho que a gente vai entrar logo em seguida, com o operacional. Está preparado? Se eu tenho estrutura para poder ter frota própria, o que é necessário de estrutura para ter frota própria, qual a diferença que eu tenho que ter em relação à estrutura física e estrutura de pessoas para administrar as duas frotas, a frota própria e a frota terceira. Então, a análise disso é uma análise bastante interessante, que hoje eu posso dizer que assim, as empresas já estão tendendo muito a fazer isso, principalmente as mais grandes, mas as pequenas ainda tomam a decisão, Luiz, meio que no feeling. Tá? E aí é um papel nosso, um papel como consultor de negócio, um papel como broker, a gente tentar ajudar, esclarecer um pouco que hoje em dia tomar decisões em cima de feeling é muito perigoso. Pode ser que o meu feeling não seja tão bom quanto o seu e na hora da decisão eu tenho uma situação que não seja tão vantajosa. Perfeito, perfeito. Tem uma pergunta aqui, Rogers, da Connie Rodrigues. Eu não sei se você conhece essa pessoa, mas ela perguntou, né? Grandes empresas conseguem grandes descontos. Por que eu vou trocar minha frota própria por alugada? Né? Acho que é um pouco do que você já vem falando aqui. Né? Do ponto de vista financeiro, a gente vai entrar agora no operacional. A gente vai responder bem essa pergunta da Connie. Tem uma outra pergunta que eu já quero emendar, da Régia. Vocês apresentam alguma análise
que possa ajudar a empresa a decidir se é melhor alugar ou comprar? Tá? Essa é uma pergunta que ela faz. Tem algum tipo de análise? Você já falou muito da análise financeira. Eu já quero emendar nessas duas perguntas e tocar no ponto de vista da operação, no operacional. Tá? Quais são os principais aspectos que o gestor de frotas e que uma empresa deve levar em consideração do ponto de vista operacional no momento da tomada de decisão? Bom, isso aí exatamente. Hoje eu posso dizer que a maioria das empresas elas levam muito em consideração a questão do operacional, principalmente nas dificuldades. Tá? Para você ter uma frota própria, primeiro eu tenho que ter uma estrutura de pessoas para administrar isso. Você imagina eu ter que comprar veículos, eu ter que fazer o emplacamento dos veículos. Quando a gente trata de uma frota de 10, 15, 20 veículos, a gente está falando de uma realidade. Quando a gente parte para 100, 150, 200, 300 veículos, a coisa é bem diferente. Tá? Então, assim, eu vou, primeiro, ter uma estrutura de compra, eu vou conseguir comprar bem. Apesar de eu ser um frotista, eu tenho um certo desconto na compra dos veículos, será que o meu desconto vai ser tão bom quanto de uma locadora, que vai juntar o meu pedido com o pedido de outros clientes e tentar fazer uma compra agregada? Então, esse é um ponto que a gente tem que analisar. Tá? Segundo ponto, é inevitável que eu tenha que ter um relacionamento com diversos fornecedores. Diferente quando a gente tem uma frota alocada. Eu tenho um fornecedor e ele sim tem um relacionamento com os demais fornecedores, administra tudo isso e me entrega como um produto pronto. Enquanto eu estou trabalhando com frota própria, eu tenho que ter relacionamento com fornecedores de manutenção, relacionamento com fornecedores de pneu, e vamos lá. Se a minha frota ela é nacional, de manutenção, eu já vou ter que ter uma gama bastante grande de relacionamento com diversas oficinas, com diversos prestadores de serviço. Tá? Então, assim, o primeiro ponto que tem que se perguntar é: estou preparado para administrar uma frota própria de 50, 100, 200 veículos? Então, o processo de compra ele passa por isso. Tá? Depois disso, eu tenho documental, todo ano, a questão do licenciamento, o envio dos documentos. A gente está partindo agora para o meio eletrônico, que vai facilitar bastante, mas o envio dos documentos para as filiais, onde os veículos estão lotados. Então, isso também é um trabalho operacional que a gente tem que administrar. Quando a gente está com uma locadora, ela faz isso para a gente, ela consegue direcionar o CRLV do veículo direto para o usuário, assim esteja cadastrado o endereço do usuário ou da filial onde ele estiver lotado na locadora. Questão de seguros, eu tenho também que ter um relacionamento. Será que eu consigo ter a pólice de seguro? Se eu escolher ter seguro via pólice, será que eu consigo uma situação financeira tão interessante quanto se eu tivesse uma frota locada? Então, assim, são várias situações, mas principalmente eu acredito que a estrutura, você está preparado para administrar tudo isso, você tem que pensar muito bem e tem que medir. Porque você imagina que se você, por exemplo, decidir fazer a manutenção dentro da sua filial, né? Vamos usar exemplo de um frotista que ele tem frota pesada e tem frota leve. Geralmente, quem tem frota pesada, e de novo, a tendência ainda hoje é que a frota pesada seja própria, ele tem uma estrutura de oficina. Ele tem mecânicos, ele tem um coordenador de manutenção, ele tem um gerente de manutenção, ele tem uma estrutura. Então, ele entende que pode fazer também a manutenção da frota leve junto com a frota pesada na mesma estrutura. Muitas vezes, meus equipamentos e a estrutura para fazer isso é bem diferente. Mas ele, com a visão de redução de custos, não, eu vou fazer dentro da minha estrutura. E aí a gente tem que fazer uma conta simples, né? Se eu tiver 150 veículos e esses veículos eles rodarem aproximadamente 3 mil quilômetros por mês, dado que a primeira manutenção, a periodicidade de manutenção é de 10 em 10 mil quilômetros, então a cada 3 meses, mais ou menos, eu vou ter aí uma quantidade bastante significante de veículos parados para fazer só troca de óleo e troca de filtro, ou seja, a manutenção preventiva. Eu vou ter estrutura para fazer isso, dado que eu escolhi fazer isso internamente. E se durante essas manutenções preventivas eu tiver 2 ou 3 veículos que se envolveram numa manutenção corretiva ou no sinistro, como é que vai ficar o meu custo de indisponibilidade da frota? Tá? Então, são situações que o gestor de frota ele tem que prever isso, ele tem que realmente planilhar e fazer uma análise e projetar situações, inclusive de risco, para ter a capacidade de atender bem
e aí sim dizer, não, eu estou preparado e eu acredito que eu consigo fazer isso de forma bastante eficaz e eficiente. Não é fácil, Muito. Não é fácil, não é fácil. A gente sabe, né? Rodando esse mercado há quase 20 anos, a gente se depara com ainda muitas empresas com frota própria e frotas volumosas. É um trabalho árduo, o trabalho parece que não tem fim, né? Quando você para analisar e conversa com gestores que fazem gestão de frota própria, né? Acho que o mais importante, sempre, vale ressaltar aqui, Rogers, e acho que a gente concorda também nesse ponto, é que tomar decisão com base em fatos e dados. Feeling não encaixa bem, né? A gente está falando de impacto financeiro e impacto operacional, né? A gente está falando de algo venal para o negócio da empresa, né? Por mais que a frota não faça parte do core business, transportador é uma outra história, né? Frota é parte do core business. Mas por mais que não faça em outras operações, tira a frota para você ver, né? Aumenta o índice de indisponibilidade da frota para ver o impacto que dá. A gente tem mais pergunta aqui, cara. O Einstein da Saúde Residence, aí de Fortaleza, né? Quais os principais desafios para o gestor de frotas no que diz respeito à frota própria e locada? Eu acho que você já vem falando sobre isso, né? Vem colocando quais são os principais desafios para uma metodologia, um modo e outro modo. Aqui tem mais um perfil Tech Petro. Rogers, é viável a locação de frota pesada? Existem cases de sucesso que você possa colocar para a gente? Sim. Hoje nós temos, inclusive, alguns clientes que já estão bem consolidados na questão da locação de frota pesada. Não pensam mais em aquisição de veículos. Mas, evidentemente, foi um projeto e um processo, né, Luiz, com bastante critério de análise para poder tomar essa decisão. Tá? E eu posso dizer que temos trazido alguns ganhos nessa situação, principalmente em relação à depreciação dos veículos. A gente sabe que, vamos lá, de novo, se a gente pensar qual é o tamanho da minha frota, com que poder eu vou chegar numa montadora para poder ter um desconto interessante na compra do veículo. E aí, falando de frota pesada, muitas vezes o implemento ele é mais custoso do que o próprio rodante. Tá? E aí, volta de novo a questão do ganho de escala. Eu consigo comprar, eu tenho linhas de financiamento, eu consigo realmente assim ter uma aquisição que é mais interessante do que a locação quando eu coloco tanto o rodante como o implemento, certo? E ao longo disso, aí nós vamos entrar de novo na questão da manutenção. Manutenção de frota pesada é algo que você tem que ter bastante cuidado, porque tudo envolve um volume muito grande de dinheiro. Eu vou fazer essa manutenção da minha frota hoje dentro da empresa ou vou fazer fora? Então, assim, quando você pensa em terceirização de frota pesada, Luiz, hoje a gente tem planos de manutenção direto da própria montadora, tá? Que está associado a garantias, que no passado eu posso dizer que era bastante oneroso, hoje isso diminuiu bastante. Né? Então, você tem, de novo, a previsão dos gastos, você não vai ter surpresas com manutenção, principalmente em frota pesada, e tem viabilizado, sim, muitos projetos. Nós temos, sim, casos de sucesso, tanto aqui em Fortaleza, como também algumas regiões do Nordeste, onde a gente opera, com clientes tanto de Fortaleza como de lá, que operam em todas essas regiões. Então, hoje, Luiz, apesar de a gente ainda ter esse viés de frota pesada, própria, eu acredito que no médio prazo isso deve estar se configurando mais ou menos como uma frota leve. Claro, de novo, análise financeira, análise operacional, eu tenho condição, eu tenho estrutura, eu tenho know-how para fazer essa administração, qual é o meu fornecedor de frota pesada, uma outra coisa muito importante, né? Você tem que ter muito cuidado na análise de qual fornecedor você vai escolher, porque você tem uma situação de que se você, por acaso, trabalha com alguém que não é especialista naquilo, como é que ele vai conseguir fazer uma manutenção eficiente para você? Como é que ele vai conseguir administrar veículos melhor do que você? Porque você entende que quando você toma a decisão de locar, você espera ter algo que você vai pagar por uma expertise, você vai pagar por um serviço que você espera ser melhor do que você fazendo. Tá? Então, a escolha do fornecedor é muito importante. Né? Como é que esse fornecedor vai entender quando eu devolver o meu veículo depois de 5, 6, 7 anos de uso, que ele vai ter a deteriorização normal de uso, tá? Como é que ele vai classificar o que é mau uso ou não? Então, isso depende muito da escolha também do fornecedor.
Mas sim, nós temos sim cases de sucesso com frota pesada, que eu posso dizer que está aumentando. É uma tendência que nós temos aí de crescimento. Muito bom. Tem um comentário aqui do Edgar Guimarães, nosso velho conhecido Edgar Guimarães, que bom vê-lo aqui, né? Amigo. Grande amigo. Frota pesada está se tornando mais aceitável e acreditado por quem tem real interesse na redução de custos gerais desse segmento. Mas ainda é uma quebra de paradigma para a maior parte das empresas. Fato, né? A alocação de frota pesada ainda é uma quebra de paradigma. Acho que por tudo isso que você falou aqui, né? E também, se você me permite, Rogers, e toda a audiência que está com a gente, como você falou, e só complementando, quando qualquer tipo de fornecedor vai lidar com um transportador, aquele cara conhece de caminhão, né? Ele conhece do riscado, né? Popularmente falando, né? Diferente, não obrigatoriamente na frota leve, alguém que é de uma agro ou de uma farmacêutica, de uma telecom, tem que conhecer de carro, né? Não necessariamente tem que conhecer de carro, mecanicamente falando, e todas as nuances, né? O transportador, como o caminhão faz parte do core business dele, né? Do negócio, do central do negócio, ele conhece de caminhão. Então, de fato, ele tem que escolher especialistas, fornecedores que vão prestar um serviço melhor do que ele tem disponível dentro da empresa, né, Rogers? Sem dúvida, Luiz. Quando a gente vai... É muito bom quando a gente chega numa empresa para poder tratar de frota e encontrar pessoas que entendem, sabe? Isso aí realmente, assim, porque isso é um desafio. Né? Você começa a discutir, muitas vezes você aprende mais do que troca informações. E quando você parte realmente para transportadoras, para empresas frotistas que trabalham com frota pesada já há bastante tempo, né, eu digo que torna-se uma discussão bastante salutar, bastante interessante. Né? Mas realmente você tem que estar muito preparado. Né? Porque muitas vezes você vai levar uma solução que ele pode entender que não seja melhor do que ele tem dentro de casa. E aí você tem que fazer uma junção. Ok, se você tem um fornecedor, algo que trabalha já com você com confiança de há muito tempo, me apresente esse fornecedor, a gente conversa com ele, eu vou apresentar para ele uma proposta para que eu vá fazer a manutenção da sua frota, que agora vai ser locada, e além da sua frota, eu vou levar para ele também outros clientes, e aí a gente começa a entrar de novo na questão do ganho de escala, e quem sabe assim a gente consegue atender o cliente com aquilo que ele já tinha costume de trabalhar. E, Luiz, eu digo que isso aí é algo que já se passou algumas vezes na nossa estrada aí de prospecção de clientes. Quando você chega para trabalhar, como o Edgar colocou muito bem, quando você chega para trabalhar e realmente discutir com uma pessoa que já é do ramo, né, geralmente assim, a gente tem alguns donos de transportadores que foram caminhoneiros. Né? Então, sabe que eles entendem realmente a fundo de mecânica. Né? Então, quando você chega numa empresa dessa, muitas vezes você leva uma solução mais de foca agora no teu negócio, que é o transporte de mercadoria. Foca agora no teu negócio, que é, por exemplo, a manutenção de rede elétrica. Apesar de você ter o know-how da manutenção, cuidar do caminhão, tá? Esse know-how a gente vai compartilhar. Nós vamos fazer uma conta e nós vamos vir para o lado financeiro. E se for viável fazer a terceirização de frota dessa frota, a gente vai trabalhar com as mãos. A indicação que você fizer, a gente vai atender. Claro que a gente vai levar também o know-how, tanto da locadora, como de toda a estrutura que a gente tem para atender, mas isso é algo que a gente deve construir a quatro mãos, Luiz, principalmente falando de frota pesada. Total de acordo, total de acordo. Como você bem colocou, muitos donos de transportadoras são ex-caminhoneiros, né? São ex-profissionais da estrada. Então, além de entender muito da mecânica e do funcionamento de todo o segmento de transporte, tem um aspecto cultural aí, né? Pelo menos no meu ponto de visão, eu tenho alguma experiência também com frota pesada. Aliás, comecei minha carreira trabalhando com frota pesada. O transportador, ele gosta de ir na montadora, né, a entrega técnica dos 10, 15, 20, 50 caminhões e comprar numa grande feira do mercado. Tem essa, né, colocar todos os caminhões no pátio, tirar aquela bela foto. Então tem um aspecto cultural que ele foi, de certa forma, quebrado na leve. Também existia esse aspecto na leve, né? A gente falar de 5, 8 anos atrás,
muito empreendedor gostava ainda de ver lá o pátio com os carrinhos ali, adesivados e tudo mais. Então, mas no segmento na frota pesada, né, ainda existe esse paradigma cultural. Você compartilha dessa visão, não? Bastante, Luiz, bastante. É interessante quando a gente começa a conversar com as pessoas, né, principalmente quem trata realmente com caminhões, a paixão, e aí você falou muito bem, né, a questão da foto, da frota, né, a gente sempre participamos da Fenatran, eu acredito que nas últimas 6 edições da Fenatran a gente estava por lá, e é impressionante, né? Tanto a Fenatran como o Salão do Automóvel, mas é impressionante a diferença que tem entre as pessoas que estão dentro da Fenatran e as pessoas que estão muitas vezes dentro do Salão do Automóvel. A paixão de quem trabalha com caminhão, a paixão de quem está envolvido nesse mundo, né, de pesados, né? Então, assim, de novo, muitas vezes o dono da empresa ele foi um caminhoneiro, ele está lá, muitas vezes o dono da empresa que foi um caminhoneiro, ele ainda dirige um caminhão. Tá? Ele faz questão de dirigir o caminhão, de receber a frota, de inspecionar o pátio. Então, esse tipo de pessoa é muito bom você lidar com ele, porque são pessoas que entendem muito bem do segmento, né? E trazem ideias, e a gente tem conseguido construir a 4 mãos soluções bastante interessantes, né? E muitas vezes, não por a questão de querer ter o caminhão como está no ativo da empresa, mas algumas situações, por exemplo, que uma oportunidade de crescimento, ele não tem o capital naquele momento, e aí ele pensa na questão da alocação de veículos, ele faz uma alocação de 5, 10, 15 equipamentos, e aí ele vê que ele continua tendo domínio sobre o equipamento, apenas em algumas situações a gente vai ter uma regra para fazer uma manutenção, que pode ser de novo no fornecedor dele, a gente pode ter contratos que ele pode fazer a manutenção dentro da empresa dele também. Então ele começa a se sentir confortável na questão de locação. Ele começa a sentir de que a locação não vai tirar dele o domínio, o controle da máquina, digamos assim, tá? Então ele começa a se sentir confortável. A gente tem conseguido fazer algumas viradas de chave, de começar às vezes com 2, 3 caminhões numa frota de 50, 100 pesados, e hoje a gente já está aí aproximadamente com 80%, 70% da frota alocada, ainda não 100%, porque são veículos novos e não vale a pena vender para fazer locação de imediato. Claro. Sim, realmente Claro. é tendência, e esse mercado de pesados ele é bem interessante e desafiador. Muito bom. Wilson Carvalho, ele coloca uma observação. Não basta conhecer de indicadores, mas também tem que conhecer como funciona o segmento de pesado ou extra pesado para cada operação. E de fato, concordo 100% com o Wilson e acho que o Rogers também, né, Rogers? Precisa conhecer do riscado. Não, sem dúvida. Frota de pesados, dentro da operação de caminhões, a gente pode dizer que temos uma divisão muito bem clássica e clara. Né? Uma frota de pesados que opera numa região urbana, por exemplo, distribuição, eu tenho uma característica totalmente diferente de transportes interestaduais, por exemplo. Uma frota de extra pesado, de trem, enfim, são situações, as manutenções, a periodicidade é diferente, tá? O tempo de parada do veículo é diferente. A gente tem que lembrar que com frota pesada é praticamente impossível a gente trabalhar com veículo reserva. Né? É algo assim surreal você ter uma frota, por exemplo, imagina, de 20 caminhões extra pesado para você ter um caminhão aí parado só para fazer essa cobertura, é um custo absurdo. Né? Então, a manutenção, o cuidado com o veículo e o entendimento, entender qual é a necessidade de cada operação, como o Wilson falou, é muito importante. Porque com isso eu vou minimizar minhas paradas, e tempo de carro parado, Luiz, você sabe melhor do que ninguém que é dinheiro perdido. E você imagina ainda tempo de um caminhão, de um transporte aí, por exemplo, de longa distância, de uma distribuição, com o veículo parado em manutenção. Certo? Então, isso assim, é algo que a gente tem que ter realmente muito, muito critério e tem que entender das particularidades de cada tipo de operação para conseguir oferecer o melhor produto. Muito bom, a gente enveredou aqui pelo Frota Pesada, né? Mas agora a gente está partindo para a fase final aqui da nossa terceira edição do Frota e Gestão. O tempo voou, né? A gente já está com quase 50 minutos de bate-papo aqui. E eu quero deixar uma pergunta para você, Rogers. Até usando agora mais a frota leve como objeto de análise. Tem muito gestor que acha que terceirizou, resolveu.
Terceirizou, resolveu todos os seus problemas? Bom, isso é uma ideia que nós temos, a gente pode dividir em duas situações, Luiz. Né? As pessoas que pensam que terceirizar realmente é terceirizar o veículo e a gestão, tá? E uma outra vertente é que pensava que terceirizando tudo não ia se livrar de algumas dores de cabeça, digamos assim. Mas, na verdade, vamos lá. No momento que você tem uma frota locada, a administração do veículo, por exemplo, a parada para manutenção, tá? Se o meu contrato de manutenção, se o meu contrato com a locadora ele não prevê uma telemetria embarcada, por exemplo, a locadora não tiver acesso à quilometragem do veículo, como é que a locadora vai saber quando é que tem que mandar um sinalizador para o usuário para que ele faça uma parada e que ele leve o veículo para fazer uma manutenção? Né? Então, assim, muitas vezes, né, existe realmente essa ideia de que terceirizar a frota através de uma locação é terceirizar tudo. E, na verdade, não é bem isso. Você ainda continua tendo uma certa administração da frota. Né? A gente falou lá no início. O que é de diferente nisso? Eu vou ter um fornecedor. Eu vou ter uma locadora como fornecedor. Mas eu vou ter um relacionamento com ela. Tá? Eu vou ter que parar meus veículos para fazer a manutenção. Muitas vezes eu vou ter uma situação de que a manutenção, ela entende como uma manutenção preventiva, a locadora entende como uma manutenção corretiva, tem que ter essa discussão. Então, existe sim a necessidade de alguém à frente, tá, para fazer essa administração, mesmo quando a frota é locada, em relação à manutenção, em relação ao veículo reserva, tá, o relacionamento com a própria locadora, faturas, enfim, eu preciso ter, evidentemente, que um corpo bem mais reduzido, mas, sem dúvida, eu preciso ter pessoas ligadas e que tenham capacidade de fazer essa administração, mesmo que eu tenha através de uma locadora. Isso é uma grande verdade. Muito bom, muito bom. Meu amigo, a gente está chegando já ao final de mais um episódio do Frota e Gestão. Muita coisa para falar, né? Quanta coisa para falar, né? O tema é muito bom de ser debatido, né? Foi escolhido a dedo e você também foi escolhido a dedo aqui para estar com a gente, porque a gente sabe que você é um cara que entende muito do negócio, muito. Agora a gente tem aqui um momento muito especial, só que ele é de bate-pronto, tá? Bate-pronto, 2 minutinhos, que é o Maxi Dica. Então, todo episódio do Frota e Gestão, no final, o nosso convidado é provocado a deixar 5 dicas para o gestor de frotas sobre o tema que a gente debateu. Então, bate pronto, 5 dicas aí, 5 atalhos que o gestor de frotas pode percorrer para ter sucesso na tomada de decisão entre frota própria e locada. Primeiro, entenda do seu negócio, certo? A fundo, entenda do seu negócio para saber o que você precisa. Entenda se você tem estrutura para tomar a decisão ou por um ou para o outro, tá? Se prepare para isso. 3, capacitação, Luiz. Busque curso, busque estar presente nos eventos relacionados à frota, busque interagir com as pessoas de frota. Muitas vezes a gente troca informações e a gente acaba enriquecendo muito mais nesse relacionamento do que propriamente, posso dizer até, sentando numa cadeira num curso de direção defensiva, num curso de mecânica. Segundo, entenda o seu cliente, entenda o usuário, para que você consiga entregar para ele aquilo que ele espera. Tá? E por último e principal, entenda as diretrizes da empresa. Você tem que estar alinhado, a frota ela tem que estar muito bem alinhada com as diretrizes da empresa. É crescimento, eu vou ter que estar preparado para isso. Eu vou fazer expansão para outros estados, eu tenho que estar preparado para isso. Então, dessas 5 dicas, eu posso dizer que conhecimento, capacitação, ela está permeando todas elas. Muito bom, meu caro. Então, com o Maxi Dicas, né, 5 dicas de ouro aí que você deixou, eu quero me despedir de ti, te agradecendo demais pela presença e por todo o conhecimento que você compartilhou conosco, tá? Mas não sem antes também dizer que você, gestor de frotas, que gostou do tema, que está acompanhando o Frota e Gestão, não deixe de seguir a Maxi Frota nas redes sociais, @Maxi Frota em todas as redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook, @Maxi Frota. E também acesse o www.maxifrota.com.br/Frota e Gestão, que é o portal aqui do nosso projeto. Então, esse episódio vai estar disponível para você com outros conteúdos lá no portal do Frota e Gestão, maxifrota.com.br/Frota e Gestão. Deixe a sua sugestão também de conteúdo que a gente vai avaliar com o maior carinho, com maior atenção, para trazer aqui grandes especialistas e debater
aqueles que são os assuntos principais do dia a dia da gestão de frotas. Amigo Rogers, muito obrigado pela sua presença. A palavra final é sua. A gente tem mais 2 minutinhos aqui. Bom, Luiz, eu que gostaria de agradecer a você pela condução do evento, ter assistido todos eles. Parabéns. Parabéns à Max Frota pela iniciativa. Realmente é muito bacana a gente estar aqui com pessoas que, cada uma na sua digamos, particularidade, nos seus conhecimentos, possam compartilhar com a gente. Eu acredito que isso é um movimento muito bom, né, para todas as pessoas que trabalham, que são envolvidas com frota, enfim. Mais uma vez, me coloco à disposição. Posso passar meus contatos depois para as pessoas, para a gente trocar algum tipo de informação. Obrigado, Luiz. Obrigado, Max Frota. E que tenhamos aí muitos desafios pela frente nesse mundo de veículos. Né? Muito bom, Rogers. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos que estiveram conosco aqui no 3º episódio do projeto Frota e Gestão. Fiquem ligados no portal e nas redes sociais da Maxi Frota para a 4ª edição. Tá? Para a 4ª edição, o tema vai ser divulgado lá em todas as redes sociais, no portal do Frota e Gestão. Fique ligado e a gente se vê em breve. Um grande abraço a todos. Abraço, Luiz.